fazer uma breve apresentação do irmão Reinaldo Barreto. Então, vamos lá. O irmão Reinaldo Barreto, né, ele serviu na missão Rio de Janeiro, de julho de 78 a 80, vice-presidente do ramo no CTM, conselheiro, presidente de estaca, presidente do Coro de Élderes, presidente dos rapazes, sumo conselheiro, professor do seminário Escola Dominical, presidente da missão Rio de Janeiro, de 2002 a 2005, conselheiro na presidência do CTM, missionário de serviço, né? Trabalha com auditoria, não é isso? O AA seria para auditoria, né? A parte de auditoria. E a POIUPE foi do Brasil, é casado com a Gláucia Regina Carverne, pai do Bruno, da Débora, do Henrique, avô do Samuel, Isabela, Melissa, Bernardo e a Bianca. Então, gostaríamos de fazê-lo bem-vindo entre nós. Irmão, sinta-se à vontade, né? Eu não sei como é que o senhor quer levar a esse bate-papo, se gostaria que nós fizéssemos, seria tudo bem para a gente interagir com perguntas, mas se nós formos fazer pergunta, pessoal, eu gostaria que nós erguêssemos a nossa mão e, quando nós estivéssemos falando, que pudéssemos desligar os nossos microfones. Quando formos fazer pergunta, vamos fazer assim perguntas bem, né, bem, comentários bem assim objetivos, caso tenha outras pessoas que queiram falar para a gente, né? Irmão, só mais falando mais uma vez, a gente é chamado Bonde da Madrugada, então algumas pessoas ficam 50 minutos, umas pessoas ficam 2 horas, já tivemos o recorde de alguém que ficou com a gente 5 horas conversando, né? Mas esse não vai ser o caso hoje, mas, por favor, o seu relógio vai ser o nosso, né, o nosso guia. Irmão, é contigo, desculpa, Muito, contigo, Ronaldo. muito obrigado, irmã Su. É um prazer estar com vocês. Uma bênção, estou vendo aqui um companheiro de missão. O Helder Pacheco serviu conosco lá no Rio de Janeiro e foi um grande missionário, um excelente missionário, e temos saudades de nos encontrar. Uma hora a gente se encontra. Você está em Recife ou João Pessoa? Em Recife, né? Uma hora a gente vai para lá. Eu tô em João Pessoa. Ah, em João Pessoa. Tá. Uma hora a gente chega lá. Chegue por aqui, por favor. E eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. É uma pena não termos tempo de interagirmos ou conhecer todos vocês, né, sobre suas vidas, mas eu não preparei nenhuma palestra, eu preparei uma conversa, e a irmã Su pediu para eu intitular um tema, e eu escolhi aqui Prioridades Proféticas. Então, me apresentando um pouquinho mais, né, já foi falado, eu sou de São Paulo, minha mãe é pernambucana, meu pai é de São Paulo, eu nasci, cresci e me criei em São Paulo, só saí de São Paulo 2 vezes para missões, uma como missionário jovem no Rio de Janeiro, e a missão naquela época era do Rio de Janeiro até Manaus. Então, conheci boa parte do Brasil aí como um jovem missionário, e depois servi novamente como missionário em tempo integral, como presidente da missão Rio de Janeiro, 3 anos, uma área bem menor, onde é a área que eu servi como presidente, ou a área que eu servi como missionário, hoje tem umas 20 missões, então foi uma área bem menor que a gente serviu com o Helder Pacheco e outros companheiros lá. Na verdade, foram 650 missionários que serviram conosco. E sempre é um privilégio encontrar alguns, né, revê-los. Então, por que eu escolhi esse tema? Vou fazer uma pequena introdução. Quando eu estudava contabilidade na faculdade, a gente tinha uma cadeira de marketing, né? E aí aprendi um conceito que eu nunca esqueci. E eu sempre brinco com isso porque talvez vocês brincaram com isso na sua infância, na sua juventude, a língua do P, né? Não sei quem lembra dessa brincadeira, quem teve essa oportunidade, mas tem um conceito em marketing, é um conceito antigo, é de 1960, descobri que é um camarada chamado Jerome McCarthy, mas eu estudei no livro do Kotler. Quem estudou marketing deve ter estudado com esse livro aí. Ele fala de 4 P's, né? E os 4 P's que ele usa é produto, preço, praça e promoção. Ele está falando, obviamente, de negócios, vendas e tal.
E eu sempre que penso nisso, eu fico relacionando a coisas do Evangelho. Os 4 P's do Evangelho que eu gostaria de falar hoje são as prioridades proféticas da primeira presidência. E por que isso? Eu, eu tenho certeza que vocês querem o Helder Soares aqui nesse grupo, eu também gostaria que ele participasse. Ele é ele foi companheiro na nossa missão quando eu era jovem, a esposa dele também. Eu fui líder dela e cheguei a dividir uma vez com ele. Eu era líder de zona, ele era assistente. E nós somos amigos desde antes da missão. E eu sei que essas pessoas, né, esses, profetas, videntes e reveladores, são testemunho pessoal, não por causa do Helder Soares, por todas as minhas experiências espirituais com líderes que são da primeira presidência, do Quórum dos 12, é que eles estão muito mais próximos do Pai Celestial e de Jesus Cristo do que eu estou, né? Claro que eles têm um relacionamento mais pessoal, porque eles têm uma responsabilidade maior do que a minha, né? Eles são testemunhas especiais do Salvador e eles vivem, né, consagraram suas vidas e vivem em seus chamados, ah, como se fosse um missionário de tempo integral, né? Dedicado o tempo inteiro só para as coisas do Evangelho. Eu não sei quantos aqui fizeram missão, mas a gente sente saudades da missão por quê? Você vivia 24 horas o Evangelho, você não tinha outras preocupações, né? Você estava lá para estudar o Evangelho, para orar, para jejuar, para ensinar o Evangelho, para servir o povo, trabalhar com a liderança, trabalhar com os membros novos, com os pesquisadores. E você está sentindo o Espírito a maior parte do tempo, né? A gente sente o Espírito e é um momento tão agradável, por isso que a gente sente saudades da missão, de sentir o Espírito quase que permanentemente. E eles vivem isso a vida toda, né? A partir do momento que alguém é chamado para o Quórum dos 12, ele vai passar o resto da vida a serviço do Senhor, dedicado, consagrado 100% do tempo e só dedicado às coisas do Evangelho. Eles têm bem pouco tempo pessoal, eu diria. Então, é óbvio que eles têm uma proximidade enorme com o Senhor. E eu tenho testemunho de que eles são realmente profetas, videntes e reveladores. Se vocês não lembrarem nada do que eu falar hoje, não precisam lembrar, não precisam anotar, só quero que vocês saibam que eu tenho um testemunho do Evangelho, um testemunho do Salvador Jesus Cristo, né? Testemunho que eu adquiri quando eu me converti à igreja e que, obviamente, foi sendo solidificado ao longo dos 51 anos que eu sou membro da igreja. Eu me batizei aos 13 anos e, com isso, estudando o Evangelho e todas as minhas experiências espirituais, podem ter certeza de uma coisa: eu não sei muita coisa, mas eu sei que Cristo vive, que Ele é nosso Salvador, nosso Redentor e que Ele nos ama. E Ele é o cabeça da igreja, né? Esses homens apenas representam Ele. E por isso que eu falo de prioridades proféticas. Eu aprendi há muito tempo atrás, né, ao longo da vida, que se a gente der atenção às palavras dos profetas, a gente vai estar em segurança. Eles sabem o que o Senhor quer para cada um de nós. Assim como a gente tem as escrituras antigas e modernas, a gente tem a palavra do Senhor no dia a dia, vindo dos profetas vivos, né? Uma das coisas que a gente aprende com a palavra prioridade é que são as coisas que vêm primeiro, né? Que a gente deve dar maior importância. Então, eu sempre imaginei que a palavra prioridade vem do latim, lá de a priori, né? Você sabe o que é mais importante e qual o resultado daquilo que... essa é uma expressão que, quando você usa a priori, você fala assim, a priori eu já imagino qual seja o resultado, né? Então, a prioridade tem a ver com o que é mais importante. Na vida, muita gente quer ser mais importante, muita gente quer ser primeiro. Eu vi que tem alguém falando de futebol aí, eu gosto de futebol. Eu gostaria que meu time tivesse sempre em primeiro, infelizmente não estamos no momento, estamos bem longe disso. Eu sou corintiano, maloqueiro, sofredor, como dizem lá em São Paulo, né? E nos esportes tem muito isso, né? O pessoal quer ser o primeiro, né? Nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, nas disputas, existe sempre essa questão do primeiro. Mas o que é mais importante, né? Também é aquilo que a gente deveria colocar em primeiro lugar na nossa vida.
Então, por exemplo, no Evangelho a gente aprende sobre vários primeiros, né? Que a gente tem que dar importância e ter atenção, porque a gente sabe o resultado, né? A priori a gente sabe qual vai ser o resultado disso. Então, exemplos que eu anotei aqui para compartilhar. A primeira lei dos céus qual é? Todo mundo aqui sabe. Quem quiser responder. Eu não quero falar o tempo inteiro, até porque eu tô gripado, vocês vão me ouvir tossir aqui algumas vezes. Quem respondeu aí? Alguém já? Obediência. Obrigado. Todo mundo aprendeu isso, né, no Evangelho, ao longo da vida. Eu fiz essa pergunta hoje na hora do almoço para minha netinha, ela respondeu corretamente. Aí eu perguntei para ela, qual é a primeira lei do inferno? Qual é a primeira lei do inferno? Alguém já ouviu isso? Não é doutrina, hein? Está gravado aí, mas não vão pregar como doutrina, não. Deve Esse é um ser a conceito. desobediência, então. É, desobediência, por analogia, é o que eu penso, né? Se você precisa ser obediente para viver nos céus, se não quiser viver num lugar muito ruim, é só desobedecer. A gente sabe quais são as consequências da obediência, né? São as bênçãos, né? Todas as bênçãos que nós recebemos estão baseadas na obediência a alguma lei que Deus estabeleceu desde antes da fundação desse mundo. Está lá em Doutrina e Convênio 130, 20 e 21. Vocês conhecem as Escrituras. E esse é apenas um exemplo, né? Obediência é a primeira lei do céu. Quando eu era jovem, me converti à igreja, tinha alguns amigos que eu conheci na igreja, né? E já viviam o evangelho. E tinha um conhecimento das escrituras, eu me interessava muito em aprender com eles, e a gente discutia bastante. E uma vez surgiu uma polêmica lá. Por que a obediência é a primeira lei dos céus e não é o amor, né? A primeira lei dos céus? E aí ficavam lá discutindo e falando, e, e aí eu cheguei à minha conclusão, não, o Senhor estabeleceu a obediência como a primeira lei, e o amor é o primeiro mandamento, né? É o primeiro mandamento que a gente precisa obedecer para aprender, se a gente quer um dia se tornar Deus, é a lei maior que Deus vive, é a lei do amor, né? A caridade, o puro amor de Cristo. Então, a primeira lei, obediência. O primeiro grande mandamento é o amor a Deus, né, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo vem logo em seguida, porque eles estão relacionados. Inclusive, o Elder Stevenson, no discurso dessa conferência, ele falou sobre isso, né? Dois pilares, ele usou o exemplo de uma ponte com dois pilares, e a gente vai passar um pouquinho sobre esse assunto. Qual o primeiro princípio do Evangelho? Nós aprendemos isso na primária. Não sei quantos aqui são conversos, quantos nasceram e cresceram na igreja, mas todos nós sabemos, né? Qual é o primeiro princípio do Evangelho? É. Então, a fé no Salvador Jesus Cristo, né? A fé em Cristo e, na verdade, na sua expiação. A gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente primeiro aprende a fé em Jesus Cristo, mas hoje os missionários convidam as pessoas a virem a Cristo, para que elas tenham fé em Jesus Cristo, né? E na sua expiação. Depois vão seguir os próximos passos lá, que está na quarta regra de fé, né? O arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo e ali não fala na outra palavrinha com a letra P, na regra de fé não fala sobre perseverança, mas é importante que a gente sabe que depois de tudo a gente precisa perseverar no caminho. Nós falamos aqui sobre, então, primeiro mandamento, primeira lei, primeiro princípio do Evangelho. Falamos sobre coisas que vêm na frente, são importantes porque a gente sabe que o resultado vai ser bom lá no final. Todos nós sabemos quem é primeira mulher, né, que Deus criou, o primeiro homem. Aprendemos isso ao longo da nossa vida na igreja. Então, a importância dos primeiros, né? A primeira visão que trouxe a restauração do Evangelho foi o primeiro fato importante. Diversos outros se seguiram e foram muito importantes, mas começou com a primeira visão do profeta Joseph Smith, no Bosque Sagrado, em busca da verdade. O Senhor diz lá em Mateus 6:33, né, que a gente devia buscar primeiro o reino dos céus e estabelecer o reino dele e estabelecer a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, eu queria falar sobre prioridades por isso. Todas as coisas podem ser acrescentadas se a gente ouvir os profetas e as prioridades que eles têm ensinado. A gente pode aprender muito
aquilo que vai nos trazer as bênçãos que nós esperamos para a nossa vida aqui e para a eternidade também. A gente precisa ter uma visão eterna das coisas, né? E se a gente coloca as prioridades proféticas, a gente vai entendendo cada vez melhor a eternidade. O meu presidente de missão, já falecido, o presidente Max Leroy, ele nos ensinou numa conferência uma coisa muito interessante. Ele perguntou qual o pico mais alto do mundo, qual o lugar mais elevado do mundo. Se alguém aqui é alpinista, ou sabe qual é o lugar mais elevado do mundo. Os alpinistas é que gostam de O aventuras, né? Everest. É o Everest, obrigado, Fred. E a altura dele é bem alta, não sei se alguém sabe de onde ele está localizado, mas ele é distante da gente, né? Hoje eu estou no Texas, meu filho mora aqui, estou visitando eles e volto a semana que vem para o Brasil. Mas de onde você estiver, o Everest está longe, a não ser que você esteja lá no Himalaia, no Nepal, né? Sul da China, entre a Índia e a China, e aí você está perto do Himalaia. Então, se o seu ponto de referência não é o Nepal, você está longe do Himalaia. E ele deu um exemplo muito interessante. Eu sempre guardei isso no meu coração, porque eu acho que ajuda a ampliar a nossa visão da eternidade. Ele dizia assim: imagina um pequeno beija-flor. Todo mundo conhece o beija-flor, né? Um pássaro bem pequenininho que a designação do nome dele diz exatamente o que ele faz. Ele beija as flores, né? Ele poliniza, né? As flores, leva o pólen com o seu bico e viaja. Ele bate a sua asa numa velocidade assim absurda para a gente entender, porque ele para no ar, né? O beija-flor para no ar com as suas asas batendo. E ele faz esse trabalho de beijar a flor. E é um beijo que certamente deve ser muito delicado, né? Ele é pequenininho, o bico dele é pequenininho. E aí o presidente pediu para a gente assim: imagina o seguinte, se você, da onde você estiver, naquela ocasião a gente estava numa conferência aí na região sudeste do Brasil. Ele falou: imagina um beija-flor viajando daqui até o Monte Everest, a cada 2.000 anos fizesse essa viagem. E aí ele fosse até o Monte Everest, desse um pequeno beijo no monte e voltasse. Depois de 2.000 anos, ele vai lá e faz a mesma coisa. E fizesse isso várias vezes. Até que o Everest, que é o ponto mais elevado do mundo, se tornasse um grande e profundo vale, né? Só pelo efeito do beijo do beija-flor. Eu imagino o beijo do beija-flor que nem um beijo que você dá numa criança que está dormindo, né? Que você dá com maior suavidade, você não quer acordar a criança. É uma coisa muito delicada. E aí, só pelo efeito dos beijos do beija-flor, fazendo essa viagem a cada 2.000 anos, você transformar, né? Ver o monte mais elevado do mundo se tornar um grande e profundo vale, isso é o tempo que vai ser a eternidade. Então, para a gente imaginar que a nossa vida aqui é isso, é um piscar de olhos, né? É um estalar de dedos. A nossa vida é muito rápida, é muito passageira. Por isso que é importante a gente ter a visão da eternidade, e ouvir os profetas e o que eles têm ensinado, entender as prioridades proféticas, nos ajuda a pensar mais longe, né? A pensar na eternidade, e não nas coisas imediatas desse mundo. O presidente Nelson, mais recentemente, profeta de Deus nos nossos dias, ele disse que a vida na Terra é como um nanosegundo. É uma medida muito rápida, né, de tempo. Um nanosegundo é o que representa a nossa vida na Terra. Então, a gente ganhar a visão da eternidade, as coisas que são prioritárias, que deveriam ser prioritárias na nossa vida, para colocar o reino de Deus, né, a sua justiça, estabelecer isso em primeiro lugar e colocar as coisas mais importantes à frente das outras, vai nos ajudar a ter o resultado que a gente imagina lá na eternidade. O presidente Nelson tem ensinado, né? Você quer viver o reino celestial, você tem que viver as leis agora. Senão a gente fica sonhando que um dia vai viver no reino celestial. A gente não suportaria a glória do reino celestial se a gente não se preparar adequadamente, se a gente não viver princípios celestiais. Por isso que ele falou tanto em pensar celestial, né? A gente tem que pensar nas leis celestiais.
A gente tem que imaginar como se estivesse vivendo no reino celestial agora. Então, viver leis que nos permitam viver na presença de Deus e de Jesus Cristo com as nossas famílias. A glória mais elevada que a gente pode alcançar requer o pensamento celestial, viver leis celestiais. E ouvir os profetas, entender as prioridades que eles têm ensinado, nos ajuda, então, a direcionar a nossa vida nesse sentido. Quando eu falei do primeiro homem e da primeira mulher, e todos nós sabemos que eles foram o primeiro casal casado nessa terra. E foram casados pelo próprio Senhor, né? Que realizou essa ordenança sagrada. E óbvio que quando ele fez esse casamento, eles eram seres eternos, e esse casamento era para a eternidade. Então, o primeiro convênio que a gente ouve falar nas Escrituras é o casamento de Adão e Eva. E uma coisa muito interessante que a gente aprende no templo, né, é que os filhos deles nasceram sob esse convênio. Então, Eva realizou a primeira ordenança, sendo uma mulher, não tendo sacerdócio, né, quando ela deu à luz o seu primeiro filho, né? Ele nasceu sob o convênio. O convênio do nascimento sobre de um casal que está selado, ele é registrado na igreja como uma ordenança. A primeira ordenança quem realiza nessa vida para quem nasce, para uma criança que nasce no convênio é a mulher, né? Ela que dá a luz, né? E aí fica registrado lá como uma ordenança sagrada. Eu queria então falar sobre o que a gente ouviu um pouco na conferência. Eu imagino que a semana passada vocês devam ter discutido alguns desses assuntos, né? E o que eu vivi, né, nessa conferência, para mim foi muito especial. Eu estava com a minha esposa, nós tivemos a oportunidade, como eu estava aqui no Texas, né, nós não tínhamos planejado, mas meio que de última hora a gente foi inspirado a ir assistir a conferência e fomos, né? Conseguimos umas milhas aí, compramos as passagens com milhas e conseguimos ficar com uma companheira de missão lá, Sister Rabelo, que é de Fortaleza. E conseguimos tickets meio de última hora também. Eu assisti 3 sessões da conferência, mas nós ouvimos a conferência como se tivesse dirigida para nós, como se ela tivesse sido preparada para nós. Então, vocês que também ouviram a conferência, certamente ouviram as mesmas coisas, cada um teve a sua percepção espiritual. Eu fiz minhas anotações pessoais, né, daquilo que eu quero aplicar e que eu preciso aplicar na minha vida para pensar celestial, naquilo que foram prioridades ensinadas pelos profetas de Deus. O que vocês ouviram que chamou a atenção de vocês na conferência? Quais os temas que marcaram mais? Assim, que vocês ouviram que foi quase que uma constante em vários discursos. Não sei se vocês fizeram esse debate a semana passada. Fizemos sim, né? Geralmente depois das conferências a gente reúne aqui para cada um falar sobre suas impressões, né? Uhum, A gente gostou de usar a palavra impressão, né? Que fica sim. printado, né? Que fica marcado. Uhum, Né? O meu particularmente, o meu foi, eu acho que como de muitas pessoas, foi do presidente Jeffrey Holland, né? Da urgência com que ele falou, né? uhum, E eu meio que me, como é que eu digo? Eu não consigo lembrar a palavra certa, mas eu me identifiquei, essa palavra que eu queria uhum, lembrar, me identifiquei bastante, né, com ele, principalmente com a questão de entender o quanto o Senhor ama, né? Muitos de nós ficamos, gente, ele falou semanas, meses, aí ficou muita especulação, 6 anos, ó, 1 mês, 2 meses, o próximo ano, será que ele vai estar na outra conferência? Né? E ficaram muitas especulações. E aí eu estava pensando, como o País Celestial ele é bom, né? E a gente às vezes esquece que meses, 3 anos são 36 meses, são meses no plural, né? Assim como. Então, e aí ficaram todas aquelas especulações, né? O que significa meses ou semanas, e eu fiquei pensando na bondade do Pai Celestial. Eu, particularmente, né, tem uma coisa muito peculiar que tem na minha bênção patriarcal, que durante muito tempo eu fiquei muito triste, né? Com uma palavrinha X, e aí depois crescendo eu entendi
né? O amor que o Pai Celestial tinha, né? E o amor que ele demonstrou pelo Elder Holland, né? É mais ou menos como ele dissesse, olha, você não tem muito tempo, então volte e faça as coisas que você precisa fazer ainda. Surema, você não tem muito tempo, então o teu tempo aqui é reduzido, o nosso tempo é reduzido. Então o fato do Senhor, né, ter falado isso para ele, eu achei assim como uma prova de amor muito grande. Mostra a preocupação, olha, vai apressa porque o dia está chegando, né? E o Senhor ele nos dá isso todas as vezes. E na semana passada, retrasada, quando a gente estava dando a aula do Vem Segue-me, né, da videira, quando o servo falou com o senhor da vinha que ele desse mais uma outra chance pela última vez, né? Pela última vez eu vou podar a minha vinha e tudo mais. Então o Senhor ele tem sido muito misericordioso com a gente, né? Em pensar que amanhã é segunda-feira de novo, um outro dia eu vou poder recomeçar, eu vou poder, né? Porque quando eu olhei o presidente eu disse, nossa, se o profeta, se um apóstolo, né, se sente dessa forma, imagine eu, um mero mortal, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa, imagine eu, um mero mortal, né? E ouvir aquilo para ele foi um puxão de orelha, né? Um wake-up call, desacorda, Sorema, tá na hora de fazer alguma coisa, né? E isso que eu achei interessante, pelo menos foi a parte que mais me tocou. Não foi a questão das Bem, semanas nem dos meses. obrigado, Manso. A Cris acho que quer falar também, e a Férgia comentou aqui no chatzinho, né? Frequentar e fazer mais os convênios no templo. Mas, Cris, por favor, sua vez. Então, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Sobre os convênios. E na semana seguinte da conferência, eu tive a oportunidade de estar no templo. E quando eu estava lá ouvindo todos os convênios, ficou muito mais claro para mim sobre o que o Senhor precisa, o que eu preciso fazer, cumprir aqui que eu cumpra o plano, né? Um plano ele tem, mas é muito individual, né? De cada um de nós. Mas os convênios são para todos e o cumprimento deles, eu acho que ficou muito urgente essa coisa do templo. Foi anunciado o templo em Florianópolis pessoalmente. Foi uma resposta minha sobre as minhas ações, sobre até contei aqui na outra semana que eu queria muito esse templo, pessoalmente eu queria, claro que todo mundo queria, mas me veio muito na mente na outra conferência, Cris, o que que tu tá fazendo para que tenha um templo? E a partir do momento que eu comecei a fazer, é, foi anunciado o templo. Então é muito pessoal, os convênios são para mim. Obrigado, Cris, pelo seu comentário. A outra Cris, a Cristiane Fernandes, está com a mão levantada. Alguém aqui Sim, comentou que no chatzinho, eu não lembro agora, que o conselheiro da ala também serviu comigo. Se você puder o nome dele aqui, eu agradeceria. Cristiane, por favor. sim. A conferência, eu sempre falo que elas são todas muito parecidas, né? E nós temos impressões diferentes e observamos coisas diferentes, por mais que o modelo seja parecido, né? E dessa vez na conferência, o Elder Shine M. Bauner, ele falou uma coisa que me tocou bastante, foi uma coisa simples, mas foi interessante porque foi a respeito do sacerdócio. E ele se emocionou, né? E é um sacerdócio que os homens da igreja têm, então é algo que é familiar para eles. Mas ele, ao falar, ele se emocionou porque foi uma prova do poder do sacerdócio para ele mesmo, de algo que ele sabe que funciona. E aí ele comenta sobre a mãe dele estar doente e está morta e ele conseguir trazer ela à vida. Depois ele comenta de um acidente de carro da própria filha, que ele tirou debaixo do carro e ela já estava toda roxa, sem respirar, e ela estava morta. E ele também conseguiu trazer ela à vida, porque eles perceberam que ela já não estava mais ali, né? Ela estava morta realmente. E eu gostei muito da emoção dele falando sobre isso. E, e só me testificou mais uma vez realmente que o sacerdócio ele é poderoso e ele funciona. E eu gostei muito porque me emocionou. E o Elder Holland, eu não tenho nem o que falar. Eu sempre me emociono com ele. Ele é um super fofo, né? Super sentimental. Ele sempre me comove toda vez que ele vai discursar. Ele é excelente.
Então, eu gostaria de compartilhar isso realmente a respeito do sacerdócio, que foi algo que eu não estava esperando, e um portador de sacerdócio se emocionou ao falar do poder que ele teve, e ele viu funcionar naquele momento, quando ele mais precisou. Então, foi maravilhoso. Obrigado, Cristiano. Então, eu também adorei, o Adebon falou de um milagre, né? Milagres modernos acontecem com fé, com o poder do sacerdócio. O Elder Holland sempre emociona a gente, né? E ele falando da esposa, e falando da oração, e da experiência que ele viveu, né? Eu estava na outra conferência, e aí ele não falou. Eu ainda comentei com o Eder, ele podia ter gravado, né? Mas depois eu entendi, ele estava realmente muito doente, né? Ele está com problemas bastante sérios de saúde, e até não sabia nada sobre a esposa, se tinha algum problema, ela acabou partindo antes. Mas ele ficou acamado e hospitalizado bastante tempo. E eu não sei se ele comentou nesse discurso, mas eu já tinha ouvido que no quórum dos 12, né, eles cuidam uns dos outros, eles ministram uns aos outros, como nós temos responsabilidade de ministração. E, se não me engano, foi o presidente Ballard, que também já partiu, que cuidou dele, visitando diariamente e abençoando ele diariamente, até que ele acordou. Acho que ele comentou rapidamente isso no discurso também. Mas tem um tema que foi comum, que alguém, deixa eu ver aqui, foi a Verja, né? A Fégia, desculpa, Fégia, que tinha dito, né? A palavra convênios foi usada 194 vezes, né? As conferências são gerais, são para todo mundo. Eles vão falar de temas gerais, mas, claro, depende do momento que nós estamos vivendo e a pergunta que nós temos no nosso coração, na nossa mente, a oração que nós estamos fazendo, o Senhor vai responder especificamente o que a gente precisa para aquele momento, né? Eu mencionei que eu e minha esposa sentimos que a conferência foi para nós, todos os temas. Parece que estavam nos ajudando a nos preparar para a responsabilidade que nós teremos em breve. E ele fala sobre 194 vezes a palavra convênios foi mencionada. Só o discurso do presidente Oaks foram 49 vezes. Depois a Sister Dennis, que é da Sociedade de Socorro, foi a segunda oradora, acho que, da conferência, e o Elder Carpenter usaram 31 vezes a palavra convênio. A palavra templo foi mencionada 179 vezes. Só no discurso do presidente Ari, que é da primeira presidência, 29 vezes. O presidente Nelson também mencionou, né, templos e convênios, menos vezes. Eu estou destacando só o número maior de vezes aqui. Então, dá para perceber que entre as prioridades proféticas, especialmente da primeira presidência, do Quórum dos 12, pelo menos uns outros 3 ou 4 oradores falaram sobre templos e convênios, dentre os 15 profetas, videntes e reveladores. Então, eu escolhi, e a gente pode revisar daqui a pouquinho, esses dois temas como vamos dizer assim, a ênfase maior na conferência, as prioridades proféticas que nós recebemos nessa conferência. Antes de entrar, então, especificamente nos pontos que eu gostaria aqui, juntando esses dois temas, né, essas duas prioridades proféticas, alguém aqui está na liderança das alas ou das estacas e consegue mencionar quais são as prioridades para a área Brasil? E uma pergunta antes. Só levanta a mão, não precisa parar para responder. Quantos aqui vivem próximos de um templo? Quantos aqui vivem na cidade onde já tem um templo ou um templo já está anunciado? Opa, isso é uma bênção, uma alegria. Quantos estão a menos de 2 horas de um templo? Tá. Tem alguém aqui que não está a menos de, sei lá, 6 horas de um templo? Ainda tem que viajar uma noite para chegar num templo, mais de um dia? Agora vamos deixar as mãos levantar para quem está muito distante de um templo. Porque eu quero falar desse assunto, mas é importante saber que cada um tem a sua realidade, né? Tem gente que pode estar no templo como eu. Se eu for a pé da minha casa até o templo, dá uns 20 e poucos minutos. Se eu for de carro, dá uns 30 minutos para do trânsito ali de São Paulo. Eu moro muito próximo do templo.
E isso é uma bênção, né? Você está próximo de um templo. Você pode servir, pode frequentar mais vezes, depende, cada um depende das suas próprias condições. E outros, a gente sabe, eu estou aqui no Texas agora, foi anunciado um templo para Austin, onde meu filho mora, mas o templo mais próximo está 2 horas de distância. Então, a gente, para frequentar, não é tão simples, né? Você vai fazer uma viagem de 2 horas, vai ficar lá pelo menos 2 horas ou mais no templo, e mais 2 horas para voltar, né? E nessa viagem você vai ter que parar para se alimentar, tal. Você gasta um dia para ir ao templo e voltar, para participar de algumas ordenanças. Diferente de quem está muito próximo, como quando eu estou em São Paulo. A irmã Marilene está com a mão levantada, ainda respondendo a pergunta, ou você quer comentar alguma coisa, Marilene? Fique à vontade. Não, é porque eu levantei a mão, porque eu estou bastante distante do templo, a minha cidade, São Qual que é a Luís. sua cidade, Marilene? São Luís, Maranhão. Ah, tá. Eu estou esperando o anúncio de São Luís, em algum momento, né? Eu estava na expectativa aí, algumas apostas, né? Florianópolis era uma aposta aí que já antiga, né? Todo mundo queria, era a única capital ali do sul, sudeste, que ainda não tinha um anúncio, né? Mas tem outros lugares que estão distantes de templo, né? No centro-oeste, Cuiabá, por exemplo, e, claro, no norte, que é uma região enorme, só temos 2 templos. A gente espera... Opa, chegou mais um companheiro ali. A gente espera que todos os lugares vão ter um templo. A visão que os profetas têm passado há algum tempo, desde a época do presidente Hinckley, é que eu estava numa conferência que ele falou, né? Quando ele anunciou os templos pequenos, em 1997, a visão dele, a prioridade dele era a construção de templos também, como foi com o presidente Monse, agora com o presidente Nelson, mais intensa ainda, é que todo mundo tivesse acesso a um templo no menor tempo possível, né? Se possível, a 1 hora de distância, né? Eles não querem mais... A pessoa tem que viajar e dormir fora para chegar no templo. Então, cada vez vai ter um tempo mais reduzido para as pessoas conseguirem acessar o templo. Mas imagina, o nosso país é enorme, o evangelho está estabelecido em várias cidades que estão muito distantes de templos ainda. Então, o desafio é grande, mas vai chegar a hora que todo mundo vai ter esse acesso como nós gostaríamos, né? Como eles têm indicado. Agora, falando sobre a presença diária, alguém que está na liderança aí consegue lembrar quais são as metas, as prioridades que a presença diária tem discutido com a liderança, que as unidades devem estar trabalhando no Brasil? Alguém? Eu vou mencionar aqui, só para ajudar a lembrar, todas elas estão baseadas nas prioridades proféticas e estão baseadas nos próprios manuais da igreja, né? Os manuais também falam das prioridades do Senhor. Então, a primeira meta é a frequência à reunião sacramental. Por quê? Isso significa que a gente está, de alguma forma, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, né? A gente vai lá para renovar os nossos convênios. Tem um amigo meu que é mais velho que eu, e ele brinca assim, né? Ele se batizou e logo foi para a missão, tudo. E ele fala assim, tinha um irmão, quando eu me batizei, ele era bem antigo, já de igreja, e ele dizia assim, ele falava para mim, que eu era novo na igreja, ele falava assim, você quer ficar firme na igreja? É só vir para a igreja todo domingo, participar da reunião sacramental. É isso que vai te ajudar a manter os seus convênios, né? Você renovar os seus convênios. Você aprender o evangelho, viver ele de uma forma simples. E esse meu amigo se batizou em 1976, né? Então ele tá firme até hoje. Tem uma família linda, selado, seus filhos, tem vários netos, todos os filhos selados. Então a vida ensina que é isso, né? Você quer ficar firme na igreja, viver o evangelho. Frequentar a reunião sacramental é uma das coisas básicas, né? Tem várias outras coisas básicas, como a oração, o estudo das escrituras, né? Mas a gente precisa renovar os convênios que a gente fez com o Senhor. Isso nos dá força, né? Nós participamos da reunião sacramental hoje, ouvimos a promessa sendo renovada, né? E ter sempre o Espírito conosco, que é uma coisa ótima, né? Quando a gente tem o Espírito, a gente está com Deus bem próximo da gente, né? Outra prioridade, né, que está nas metas da presença diária, é cuidar dos pobres e necessitados. A igreja tem uma preocupação enorme, faz parte da missão da igreja cuidar de todos os pobres e necessitados. Então,
e não é só a responsabilidade dos bispos, todos nós temos responsabilidades, né? Então, qual é a medida que eles sabem se isso está acontecendo ou não? Uma das medidas é se existe administração, né? Se os irmãos, as irmãs que têm designações estão ministrando. E como é que eles sabem isso? Nas entrevistas que os líderes fazem conosco, né? Cada trimestre, o presidente do COR, a presidente da Sociedade de Socorro vão verificar se nós estamos ministrando as pessoas que foram designadas para nós, e se elas têm necessidade, para que a gente possa ajudar a cuidar. A terceira prioridade que eles cuidam é a missão de pregar o Evangelho, né? Convidar todos a receber o Evangelho. Então, começar lá com o primeiro princípio, a fé, as pessoas têm que se arrepender, depois a primeira ordenança, que é o batismo, né? A confirmação de conversa. Então, essa é uma das medidas que a presidência diária acompanha, para ver o quanto o Brasil está crescendo, né, em termos espirituais. O outro é o número de missionários servindo. Uma pergunta rápida aqui. Quantos serviram missão? 2 eu sei que serviram comigo. Quero saber dos demais. Mas levantem a mão, todos, inclusive os que serviram comigo, por favor. Quem mais? Muito bem. Cadê os meus companheiros do Rio de Janeiro? Ainda não vi as mãos levantadas. Agora sim. Tá ao vivo, Helder Pacheco. Muito bem. João Paulo Marques, Fortaleza. Esse eu vi recentemente. Muito bem. Parabéns. Nem todos tiveram oportunidade, mas ainda há tempo. Todos nós podemos. Eu tenho uma meta de cumprir 10 missões na minha vida. Estou na metade aí. Já estou meio idoso, né? Meio velhinho. Estou na metade das 10 missões que eu quero cumprir. E se o Senhor me der saúde e as condições, eu vou cumprir as 10. Mas quem ministra está cumprindo uma missão, né? Está cumprindo uma missão de ajudar aqueles que o Senhor te designou para cuidar, né? De atender tanto as necessidades físicas, né, materiais, como espirituais, acompanhar essas pessoas. Mas nós precisamos de mais missionários. Uma das coisas que precisa acontecer é os nossos jovens, né? E muitos de vocês são líderes que cuidam de jovens, ou cuidam de crianças na primária, estão instilando nessas crianças, nesses jovens, esse desejo de servir ao Senhor e servir como missionários. É uma das grandes oportunidades da vida. A gente aprende muito e a gente cresce muito e ajuda a cumprir os propósitos do Senhor, ajuda a cumprir as prioridades proféticas. Por que é tão importante? O Evangelho tem que chegar para todo mundo, né? A coligação de Israel tem que acontecer desse lado do véu, do outro lado do véu, e sem a pregação do Evangelho isso não acontece. A próxima é unir as famílias por toda a eternidade. Então, o templo tem um papel importantíssimo nisso, por isso que se fala tanto em templo e por isso que a igreja investe tanto em templos. O templo é o investimento mais caro que a igreja faz. O edifício de um templo normalmente é um terreno muito caro, a construção é muito cara, a manutenção é muito cara, e eu posso falar isso de cátedra, né, como disse, porque eu trabalhei com finanças na igreja e eu sei o quanto custam esses terrenos, esses prédios e a manutenção. Então, o senhor coloca prioridades, né, inclusive como gasta o dinheiro sagrado da igreja. E muita gente critica, né, porque a igreja faz isso, é porque a gente oferece o melhor para o Senhor. O Senhor merece só o nosso melhor, né? E no plano diário da presidência, né, mais 2 P's aí, plano e presidência, eles querem saber quantas recomendações ativas para o templo existem em cada estaque, em cada unidade. Porque alguém que já fez um convênio, se está mantendo esses convênios, vai ter uma recomendação ativa. Mesmo que ele tenha dificuldades de frequentar por circunstâncias difíceis, ele deve manter uma recomendação ativa. Isso é um dos conselhos de um profeta, né? O presidente Howard W. Hunter ficou pouquíssimo tempo como profeta, mas ele deu uma ênfase enorme nisso. Ele disse: tenha uma recomendação válida, independente de onde você mora e se você tem um templo acessível ou não. Sempre mantenha uma recomendação válida, porque significa que você está guardando os convênios com o Senhor, está digno para ir à casa dele quando for possível. Muito bem.
E o que eu queria fazer agora é um exercício simples. Como é que eu estudo o Evangelho? E acho que foi a Cris que comentou antes da Cristiane, né? Quando foi ao templo. Foi a Cris ou a Cristiane? Vou falar que foi a Cris, as duas são Cris. Foi Cris, foi a loira. Foi a Cris Bento, né? Que comentou, né? Que obteve uma resposta lá sobre os convênios específicos, né? Quando nós vamos ao templo, nós aprendemos coisas prioritárias para a nossa vida, né? Desde a primeira vez que a gente vai, e depois a gente vai outras vezes para relembrar mesmo, para estudar. Eu frequento o templo, eu tive a oportunidade de ir ao templo em 1980. O templo foi dedicado em 1978. Eu era missionário no Rio de Janeiro, vou contar essa aventura aqui. E eu estava servindo lá em Fortaleza, minha primeira área. E o presidente Kimball, na ocasião, ele fez um convite especial a todos os missionários brasileiros para assistirem à dedicação do Templo de São Paulo, porque era um evento único, né? O nosso país ia receber o primeiro templo, na verdade, o primeiro templo da América do Sul. E ele fez esse convite, foi uma bênção para os brasileiros, né? Eu tinha ido para a missão sem receber as minhas investiduras, sem os endowments, e quando ele fez esse convite, foi a maior alegria entre os brasileiros. Os americanos ficaram tristes porque eles não puderam ir, né? Eles ficaram nas áreas trabalhando, e aí a gente fez uma viagem muito interessante. Eu saí de Fortaleza, o ônibus saiu de Fortaleza, parou em Natal, tinha os missionários que pegaram o ônibus regular, e fomos para João Pessoa. E lá tinha um ônibus fretado. Então, nós saímos de João Pessoa com os missionários que estavam em Fortaleza, em Natal, João Pessoa mesmo, acho que tinha alguma outra área ali, Campina Grande já tinha, e fomos descendo, Recife, Salvador, e o ônibus veio cheio de missionários. Naquela época só tinha elders no Nordeste, a gente viajou lá, um ônibus fretado só com missionários. E viemos a São Paulo, participamos da dedicação do templo. Eu tive o privilégio de encontrar o presidente Kimball, primeira vez, assim, um encontro pessoal com ele, dentro do templo, uma experiência muito sagrada para mim. E nós retornamos para as nossas áreas, não em ônibus fretado, teve uma transferência, cada um foi para a sua área designada. Eu voltei para Fortaleza, minha bênção, servi lá 6 meses. Mas o interessante é que a gente tinha uma expectativa, agora a gente vai poder fazer as nossas ordenanças. Não foi possível. Nós não fizemos, os missionários que foram assistir à dedicação não assistiram, não fizeram a investidura naquela ocasião. E aí tinha uma regra, para poder fazer a sua investidura, você tinha que esperar estar servindo em alguma estaca, que fizesse uma caravana ao templo, e tinha que ter um outro companheiro para ir junto. Então era uma regra até difícil de cumprir, né? Eu servi depois em Fortaleza, eu fui para Aracaju, abri a área lá, depois eu servi em Resende, no interior do Rio, era um ramo só. Depois eu fui para Anápolis, em Goiânia, e para Brasília. E aí eu voltei para o Meier. E o Meier era uma ala, fazia parte de uma estaca, todos os outros eram ramos, né? Fazia parte de uma estaca, e a estaca organizou uma caravana. E o presidente me perguntou: olha, tem um elder de Santo André, o De Kremper, ele já está quase terminando a missão, mas ele quer ir ao templo agora. Era março de 1980. Ele falou: você quer ir também? Eu falei: quero, presidente, claro que eu quero. Eu terminaria minha missão em julho de 1980. E foi quando eu recebi minhas investiduras, então em março de 1980. E aí voltei para a missão de Garment com poder, investido do poder do alto, né? Fez uma diferença enorme ter passado pelo templo e recebido as ordenanças e aprendido tanta coisa. Realmente o missionário sai investido, todo mundo que vai ao templo sai investido de poder do alto. Rafael, cuidado aí, você está na estrada, está dirigindo, cuidado, hein, irmão. Então, mas desde aquela época eu aprendi, e agora, é claro, quanto mais a gente frequenta, mais a gente aprende. Aí você pode até memorizar as palavras das ordenanças do templo. Quem aqui é oficiante, não sei quantos são, já fui oficiante 2 vezes, você vai memorizando, você aprende, de tanto assistir a sessão, né, de investidura, por exemplo, você sabe exatamente a sequência, as palavras e tudo. Mas o mais importante de tudo é o que você aprende pelo Espírito no templo. E uma das coisas que me toca mais no templo são as leis que nós aprendemos, que são os convênios que nós fazemos. Então, para ajudar, eu vou usar essa mão direita aqui, que é a mão que a gente levanta, inclusive, né? E a gente fala lá de 5 leis, 5 convênios que nós fazemos com o Senhor. E vocês vão me ajudar aí na ordem, quais são esses 5. Vamos lá.
Qual é a primeira lei, qual é o primeiro convênio que nós fazemos no templo? Gente, é engraçado que eu lembro, mas não lembro da ordem. O Alberto está falando o sacrifício vem na sequência, é a segunda, É o tá? segundo, gente, nunca lembro a ordem. Obediência. Acho que é Obediência, primeiro, muito obediência. bem. Sim. Depois, sacrifício. Qual a terceira lei e convênio que nós fazemos, que nós vamos cumprir? Lei do Evangelho? A lei do Evangelho. Todos nós estamos vivendo o Evangelho, né? E é muito bom esse grupo. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa de se reunirem, discutirem tantas coisas boas, né, que é o Evangelho. E quando eu voltei da missão, teve uma mudança drástica na igreja. Não sei se alguém aqui é dessa época, provavelmente não. Sou muito antigo, eu faço parte da história da igreja. Mas quando eu terminei a missão, antigamente a igreja tinha reuniões de manhã e de tarde. Quando eu entrei para a igreja, tinha 3 horas de reunião de manhã, 2 horas e meia, e tinha 1 hora e meia de sacramental, que era à tarde. Então, era um conjunto. Você ia de manhã para a igreja, assistia a escola dominical e o sacerdócio. A escola dominical durava 1 hora e meia, porque tinha uma mini sacramental ali. Meu primeiro discurso foi 2 minutos e meio. Tinha sacramento, tinha a joia sacramental. Era interessante. E tinha o sacerdócio, e aí a gente voltava à tarde, normalmente às 6 da tarde, e a sacramental ia até às 7h30 da noite, era 1 hora e meia. E depois, quando eu voltei da missão, isso acabou. A igreja mudou o formato das reuniões em um conjunto de 3 horas, e agora todos nós vivemos essa última mudança, que agora é um formato de 2 horas. Mas era interessante, você ia 2 vezes, e aí mudou, e a gente ficou meio perdido com a mudança. Assim, nossa, era onde encontrava os meus amigos, né? Muita gente que não tinha família na igreja, era a oportunidade de estar vivendo com outras pessoas que viviam o evangelho, e isso fortalecia muita gente. A reunião acabava às 7h30, mas a gente saía da igreja às 10 horas da noite, ficava lá batendo papo e integrando com outras pessoas, outras famílias, outros jovens. Era muito interessante, a gente sentiu muita falta. E aí a gente pediu para o presidente da nossa estaca, falou: presidente, a gente está sentindo falta de reunir. A gente estava fazendo reuniões em casa, né? Mas não dava para reunir muita gente, as casas não comportavam muita gente. Os amigos se reuniam em algumas casas e tal. A gente queria ter uma oportunidade. Desculpe. E daí ele concordou, através dos líderes dos adultos solteiros, nós fomos levar essa reivindicação. A gente quer fazer alguma coisa. A gente pode ter uma classe aqui que se reúna no domingo à noite só para estudar o evangelho e depois a gente poder conversar e tal. E aí ele conseguiu falar com o pessoal do sistema educacional da igreja. O irmão Cláudio Costa, na época, cuidava da nossa região, e ele era o nosso professor no domingo à noite. Também começava às 6 horas, a gente ficava até umas 7h30 na aula e depois ficava batendo papo. E muito interessante o que vocês estão fazendo, se reunir para falar das coisas do evangelho, para trocar impressões, para estar entre amigos, né? Parabéns por essa iniciativa. Naquela ocasião, entre nós lá, saíram vários casamentos. Foi lá que eu comecei a paquerar minha esposa. O Helder Soares e a esposa frequentaram algumas aulas lá, mas eles já estavam mais adiantados na paquera, já estavam quase noivos. E vários outros líderes da igreja, talvez vocês conheçam, o Eduardo Perrotti, a Lilian, o Jefferson e a Márcia, só que mudaram para cá, talvez pouca gente conheceu. Mas vários casais se encontraram lá, se conheceram. A Rosana Assiste, o José Assiste, né? Foi presidente de missão em Belém. E foi uma época muito gostosa, tá entre amigos falando do evangelho, e assim, ninguém tinha nenhuma obrigação, né? Você ia lá para uma aula e depois ficava. Não existia as sedes do instituto, como existe hoje, né? Não existia o formato hoje mais fácil para os jovens acessarem o instituto. Então, foi uma época muito boa. Continuando aqui, qual é a quarta lei? Nós falamos do evangelho, vocês estão vivendo o evangelho também dessa forma que vocês conversam, né? Qual é a quarta lei que vocês lembram? Consagração. Consagração. Tem uma antes. Vamos lá. Primeiro, obediência, sacrifício, evangelho. Qual é a lei de pureza moral do Senhor para todos? Castidade e consagração. Castidade. Castidade. Achei que era a última. E depois vem a consagração. A consagração fecha tudo, né? Todas elas estão interrelacionadas. Eu gosto muito, quando eu estudo o evangelho, de ir direto para o guia para estudo das escrituras, né?
porque eles dão uma definição bem clara, bem simples, bem direta. Então, pegando no guia, se você pegar lá em obediência, a definição é bem simples. No sentido espiritual, obedecer a fazer a vontade de Deus. Se a gente quer viver com Deus, a gente tem que aprender a vontade dele para nós, né? Se você for em sacrifício, vai dizer que sacrifício tem uma origem, a palavra era tornar alguma coisa sagrada. Sacrifício tem a ver com sagrado. Ou, como a gente entende hoje, né? O sacrifício é você deixar de fazer uma coisa que é muito boa para fazer uma coisa que é melhor. Você sacrifica alguma coisa. Então, por exemplo, um jovem está no auge da vida dele quando ele vai para a missão. Ele deixa, às vezes, o trabalho, os estudos, a namorada, um monte de coisa para fazer uma coisa melhor, né, em prol do reino de Deus. Depois vem a lei do Evangelho, que é... O Evangelho tem várias definições, né? São as boas novas, são o Salvador estabelecendo a sua igreja, né? Restaurando a sua igreja. Mas viver o Evangelho é praticar o que a gente aprende na igreja, é viver esses princípios, né? Guardar os convênios, obedecer os mandamentos. E isso traz alegria para a gente. A lei da castidade, a definição muito simples, é a lei de pureza moral do Senhor, para todos os homens, para todas as mulheres. É uma lei única para todo mundo. Independente do estilo de vida da pessoa, das opções que ela quer fazer na vida, a lei é igual. Se você é casado ou solteiro, se você assume qualquer outra forma de vida, não muda a lei é do Senhor, né? É uma lei de pureza moral. Diz que só pode haver relações sexuais entre homens e mulheres casados perante as leis aprovadas por Deus, né? Não é porque a Constituição mudou, a lei do país permite, não, é o que Deus aprovou, né? Que está muito claro lá na proclamação à família, ao mundo sobre a família. E a lei de consagração significa que a gente vai doar tudo que for requerido, né? Tudo. O Senhor quer o nosso coração por completo. Eu costumo usar uma sigla que vocês devem ter convivido com ela, vocês não são tão jovens assim. A CPMF, né? Alguém lembra o que é CPMF? Era um confisco, né? Eles falavam que era uma contribuição, mas era um confisco. É a contribuição financeira, a contribuição por movimentação financeira, CPMF. Qualquer movimento que você tinha na sua conta bancária tinha uma taxa lá que eles cobravam, um percentual. CPMF. Durou alguns anos no Brasil e foi abolido, felizmente. Mas CPMF para mim significa coração, poder, mente e força. Nós consagramos ao Senhor todo o nosso coração, todo o nosso poder, toda a nossa mente, toda a nossa força. Poder espiritual, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, tudo que a gente puder doar, os recursos, tudo que a gente puder, viver a lei da consagração. Ela não é requerida na sua plenitude ainda, né? Mas é o que significa. Quando a gente faz o convênio no tempo, a gente está dizendo que vai doar tudo para o Senhor. Tempo, talentos, recursos. Então, quando a gente vai ao templo, a gente se renova, né? A gente sai de lá fortalecido. Por isso que tanta ênfase, e os profetas são muito generosos em dizer, né? De acordo com as suas circunstâncias, de acordo com as suas possibilidades. Vocês estão me ouvindo há quase uma hora aí, uma hora. Eu quero saber se vocês querem continuar. E eu não sei se eu consigo projetar daqui. Só queria revisar com vocês rapidamente o que os profetas falaram nessa última conferência. Só lembrar, na verdade, as promessas que eles fizeram. Eu posso compartilhar? Deixa eu ver se eu estou com autoridade aqui para compartilhar. Pode sim, na realidade é aberto. Está aberto, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho. Uhum. Eu separei só um documento. E, por favor, fique à vontade se vocês tiverem perguntas enquanto eu procuro aqui. Não tenham vergonha, sejam sem vergonha para perguntar. Ué. A gente tem alguém como erguida, Mel. Oi, Mel, pode falar, por favor. Boa noite. Você estava falando aí sobre a castidade, né? Uhum. Alguns anos atrás eu estava conversando com um amigo meu, ele é de outra denominação, né?
e a gente estava conversando a respeito sobre castidade, né? E, e ele teimou comigo que a castidade é só para quem ainda é virgem. Aí eu falei, de jeito nenhum, Arnaldinho. Onde existe isso? Não, mas ele me chamava de Maria, né? Não, Maria, tá errado isso, sabe? E a gente teimou por isso. Aí eu fui explicar as coisas para ele. Ele sabe, né, que eu sou dessa religião já desde quando eu tinha meus 17 anos de idade, né? Uhum. E aí eu fiquei teimando com ele, explicando como que é as coisas e tal, tal. Aí eu fiquei assim pensando depois da discussão, mas discussão assim, não era brigando, né? A gente estava tendo um Sim, debate a sim. respeito disso, né? E eu fiquei assim pensando depois assim, algumas pessoas, algumas denominações, elas não levam a sério essa questão da castidade, que eles interpretam de uma forma diferente, que a castidade é somente para quem é virgem. E eu falei Uhum. para ele que de jeito nenhum. Aí eu Uhum. fiquei, mas aí eu fiquei com a minha verdade e ele ficou com a verdade dele, né? Eu não consegui convencer ele, assim, explicar para ele da forma que ele entendesse que ele estava errado, né? Ou entendeu e não quis entender, entendeu da maneira dele. Então, Mel, eu tive uma experiência com alguns protestantes, amigos meus, que eu convidei para a igreja. Alguns até foram, visitaram, eu visitei com eles, a igreja deles, eles visitaram comigo. E é interessante que muita religião não prega a castidade, né? Mas essa é a lei do Senhor. Uhum. É uma lei clara. Para nós é claro. Por isso que é tão importante ter os profetas, né? Profetas vivos. Exatamente. Fica muito claro para quem ouve os profetas, para quem vai ao templo, né? Esse conhecimento, Uhum. infelizmente, não é. E aí eu acho que tem uma certa conveniência das pessoas também, né? É. Mas né? Eu fiz minha parte, né? Eu expliquei, mas ele não É. quis entender. Eu tinha deixado aberta aqui uma janela com o documento e não tô encontrando. Estou apanhando aqui da tecnologia. Aqui, o que o presidente... Acho que aqui a gente já pode... Talvez só esse aqui já seja suficiente, que é o principal, o presidente Nelson, né? Vocês estão vendo aí? Esse foi o último discurso da conferência, né? Normalmente o presidente fecha a conferência e dá assim o tom geral, né? Do que eu diria assim, eu quando penso em prioridades proféticas, eu ouço, obviamente todos eles, mas eu ouço em ordem. O presidente Nelson, que é o profeta, né? Fala com a autoridade de ser o presidente da igreja no momento. Depois vem o presidente Oaks, que é o primeiro conselheiro. Depois o presidente Ayrin, que é o segundo conselheiro. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Não sei se vocês viram esse meme alguns anos atrás, quando os três, quando formou essa primeira presidência, né? O Tidor foi desobrigado da presidência, voltou para o quórum e o Elder Oaks entrou. E aí estava lá o Elder Oaks, de um lado, o presidente Nelson no meio e o Elder Ayrin do outro lado. Então, você pegar a inicial de cada nome, né? Oaks, o N de Nelson e o E de Ayrin, você tem one, né? Que é um. Eles são unos, eles são unidos, né? No Senhor. Mas eu para entender as prioridades proféticas, a forma como eu gosto de estudar, eu ouvi o que o presidente Nelson falou, depois o que o presidente Oaks falou, depois o que o presidente Ayrin falou, depois o presidente Holland falou, e vou na sequência de todos eles, né? Tem uma sequência na ordem dos apóstolos, eles têm uma sequência de quando eles foram chamados. E o presidente Nelson chamou a atenção para isso aqui, que é muito interessante. Quando o Salvador Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, ele estabeleceu uma primeira presidência. Quem era a primeira presidência na época de Cristo, quando ele deixou aqui a terra, com quem ficaram as chaves para presidir a igreja? Pedro, Pedro, quem mais que estava junto com ele? Tiago, João. Tiago e João. E eles tiveram uma experiência juntos, né? Eles foram no Monte da Transfiguração. E esses três, eles receberam, junto com o Salvador, eles subiram ao monte, o Salvador convidou eles, foram lá. Pedro já queria montar acampamento, né? Queria só uma tenda, ele queria ficar lá muito tempo, porque apareceram para eles Moisés e Elias, é como está escrito lá em João 17. Mas quando o evangelho foi restaurado, e o presidente Nelson menciona isso aqui, nesse discurso,
Uma das coisas mais importantes que aconteceram, né, na sequência, foi a primeira visão, depois o aparecimento do livro de Mórmon, depois a restauração do sacerdócio arônico, o sacerdócio de Melquisedeque, e depois as chaves do sacerdócio vieram 3 de abril de 1836, na seção 110 do Doutrina e Convênios, fala isso. O presidente Nelson, inclusive, nos convida a estudar a seção 109, 110, e ele, Joseph Smith e Oliver Cowdery, o templo de Kirtland tinha sido dedicado no domingo anterior. A seção 109 tem a oração dedicatória. E na seção 110, ele descreve, então, uma visão, uma aparição, eu diria que o monte da transfiguração da restauração moderna, né? Apareceram para eles 3 personagens, além do Salvador Jesus Cristo, né? Moisés, Elias e Elias o profeta. E cada um trouxe as chaves que eles tinham na sua dispensação. Moisés, as chaves da coligação de Israel. Elias, as chaves do evangelho de Abraão, né? O pai Abraão, a quem foi feita a promessa de que as famílias seriam eternas, que ele teria uma progenie sem fim. E Elias, o profeta, que é a chave Moisés é a coligação, né? Elias, o profeta, de voltar o coração dos pais aos filhos, né? Das famílias serem seladas para a eternidade. Então, ele menciona isso e ele fala a importância disso, né? Desses fatos, né, terem acontecido. Ele diz assim: pense que como sua vida seria diferente se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas. Então, ele convida nós, como membros da igreja, para pensarmos, né, a importância disso, a importância de nós vivemos nessa dispensação que tem a plenitude do evangelho, tem toda a autoridade e tem todas as chaves do sacerdócio, as chaves que são necessárias para nós sermos exaltados. Então, ele diz, né, quando ele nasceu, há quase 100 anos atrás, só tinha 6 templos em funcionamento. 2 templos anteriores, Kirtland e Nauvoo. Kirtland nem estava com a igreja, foi comprado recentemente, né, de volta. Tinham sido destruídos ou profanados depois que os primeiros santos foram forçados e deixados para trás. Hoje já tem o templo de Kirtland com a igreja, não vai funcionar como um templo, mas como um centro de visitantes, já está aberto. E Nauvoo, que tem um templo que foi construído e dedicado lá em junho de 2002. Eu assisti lá do CTM quando estava me preparando para a missão, a dedicação do templo. E o presidente Hinckley quem dedicou, né? Ele menciona a importância do templo de Nauvoo justamente por causa dessas revelações que foram recebidas lá e por causa dessas chaves. Ele convida todos nós, né, como profeta e presidente da igreja, a compreender os privilégios espirituais que são possíveis para todos nós pela restauração das chaves do sacerdócio, e nos alegrarmos com esses privilégios. O poder dessa chave do sacerdócio é infinito e impressionante. Então, foi o discurso de encerramento, e ele fechou com chave de ouro, como sempre, né? E aqui tem algumas outras notícias, né? O documento que eu queria tinha as mensagens do presidente Oaks, do presidente Ayling, né? E várias outras mensagens dos outros apóstolos, né? Que eu convido vocês a estudarem. Depois das conferências, a gente tem 6 meses aí para revisar esses assuntos, né? Para estudar, para relembrar as anotações que nós fizemos, especialmente os sentimentos, e colocar em prática, né? Como foi mencionado aqui, teve uma inspiração, teve uma impressão gravada no coração, e se ela foi gravada pelo Espírito, né, diz que é uma marca indelével, ela fica printada para sempre lá, no seu coração, na sua mente, e é assim que a gente tem o nosso testemunho. O Senhor faz essa promessa aqui, né? Doutrina e Convênios 110, 7. Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. Toda vez que nós vamos ao templo, nós temos essa promessa de que o Senhor vai se manifestar com misericórdia na nossa vida. Moisés aqui está falando das chaves, né, que eu mencionei. Dispensação do Evangelho, a coligação de Israel por Moisés, a dispensação do Evangelho de Abraão por Elias, que é o primeiro convênio que Deus faz conosco, né? Através de Abraão, ele promete que nós podemos ter famílias eternas.
Depois ele faz através de Moisés, né, através dos mandamentos, né, que se nós formos obedientes, nós temos direito a todas as bênçãos que ele prometeu. E, finalmente, apareceu Elias, o profeta, que conferiu as chaves do poder selador para unir os pais aos filhos. É de imensurável importância o fato dessas chaves terem sido devolvidas à terra por esses 3 mensageiros celestiais sob a direção do Senhor. As chaves do sacerdócio constituem a autoridade e o poder de presidência. As chaves do sacerdócio determinam como o sacerdócio de Deus pode ser usado a fim de realizar os propósitos do Senhor e abençoar todas as pessoas que aceitarem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. As chaves conferidas a Joseph Smith no tempo de Kirtland o autorizam a todos os presidentes da igreja que o sucederam a coligar Israel em ambos os lados do véu, a abençoar todos os filhos do convênio com as bênçãos de Abraão, a fixar um selo de confirmação nas ordenanças do sacerdócio e convênios e a selar famílias eternamente. O presidente Nelson convidou todos nós a considerarem como suas vidas seriam diferentes se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas na terra. Sem essas chaves, a igreja poderia servir apenas como uma importante organização humanitária e de ensino, mas não muito mais do que isso. As chaves do sacerdócio, não apenas o sacerdócio, né, a autoridade do sacerdócio, distinguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de qualquer outra organização na terra, disse ele. As chaves do sacerdócio nos concedem a autoridade para estendermos todas as bênçãos prometidas a Abraão, a todo homem e a toda mulher que cumpre seus convênios. O trabalho do templo torna essas maravilhosas bênçãos disponíveis para todos os filhos de Deus, a despeito de onde e quando eles viveram ou vivem. Aqui acho que tem um pouco do que o presidente Oaks falou, né? Ainda não, continua o discurso do presidente não. Ponderarmos sobre essas 3 declarações. A coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que estejam. Então, o evangelho é para todo mundo, sem distinção, né? Vivos e mortos. O evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Então, é o evangelho, a coligação é para distribuir todas essas bênçãos. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a ele. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. E o poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com ele. As chaves do sacerdócio permitem que todos os homens e mulheres que cumprem os convênios desfrutem de incríveis privilégios espirituais pessoais. É a declaração do presidente Nelson. Então, tudo é evidência do amor de Deus por cada um de nós, né? A vida do filho dele, que foi sacrificado em nosso benefício, é uma evidência disso, mas ele está destacando aqui várias outras evidências do amor de Deus, né? Aí ele menciona, então, a oração dedicatória, que é um templo, né? Ele fala que é a oração dedicatória, que está na seção 109, é um tutorial sobre como o templo fortalece espiritualmente. A oração dedicatória que foi recebida por revelação ensina que o templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem e uma casa de Deus. E eu testifico o que é. Eu tenho certeza que vocês têm esse testemunho. Todos que frequentam o templo sabem que é uma casa de fé, de oração, de aprendizado, de glória, uma casa de ordem. É a casa de Deus mesmo, né? Eu já fui algumas vezes em jejum ao templo. Não vou todas as vezes, né? Mas é uma casa de jejum também. Então, esses atributos é mais do que uma descrição, é a promessa sobre o que vai acontecer às pessoas que servem e adoram na casa do Senhor. Eles podem esperar receber resposta às suas orações, revelação pessoal, mais fé, força, consolo, mais conhecimento e mais poder. Então, cada vez que a gente vai ao templo, a gente sai de lá um pouco melhor, né? Mais conhecimento e mais poder, sentindo a proteção de Deus, sentindo a paz, obtendo resposta para as nossas orações, fortalecidos na nossa fé. E a promessa dele, a adoração regular no templo vai melhorar a maneira como vocês veem a si mesmos e como se encaixam no magnífico plano de Deus. Desculpem. Também é prometido aos santos dos últimos dias que no templo eles poderão receber a plenitude do Espírito Santo, partirão com o poder de Deus e com anjos os guardando, e que nenhuma combinação iníqua prevalecerá sobre eles. Então,
tudo em Doutrina e Governo 109, que é a oração dedicatória. Compreender esses privilégios espirituais, prometidos no templo, é vital para cada um de nós, especialmente nos dias de hoje. Então, a promessa do profeta. Nada ajudará mais os santos dos últimos dias a se apegarem à barra de ferro do que adorarem no templo tão regularmente quanto possível. Nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecer mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. O templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós, pois o templo é o único lugar na terra onde podemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. É por esse motivo que estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance sob a direção do Senhor para tornarmos as bênçãos do templo mais acessíveis aos membros da igreja. E aqui, dentre os anúncios, vários lugares conhecidos e queridos, mas para nós, especialmente, Florianópolis, Brasil, né? Muito bem. Antes de finalizar, eu vou finalizar com o meu testemunho. Eu queria saber de perguntas. Se existem perguntas, deixa eu abrir o chatzinho aqui. Vamos lá, eu vou parar de projetar para ver vocês aí. Irmãos e irmãs, para mim tem sido um privilégio estar com vocês esse tempo. Eu sei que vocês são da madrugada, mas eu não aguento mais. Eu sou velhinho, minha esposa está me esperando. Já fui do trem das 11 lá no Jaçanã, em São Paulo, na Zona Norte. Agora eu sou dos que dormem cedo. Temos regras na missão, tá certo, Éder Pacheco? Éder Marques? Éder Gente, Pereira? Éder Pereira. Vamos lá. Quais as perguntas? alguém tem alguma pergunta? Gente, pode ser específico sobre o que ele falou, Ou qualquer comentário que vocês quiserem, fiquem à qualquer vontade. comentário. Alguém, eu É prometo de que o pessoal vocês. não é assim tão calado. Tá todo mundo com sono, né? Não sei, Danilo, João Paulo, né, que tu disseste que fez missão contigo, alguém especial? O, Alguma... o Leandro falou aqui Bahia, que bênção, um templo na Bahia, né? Logo, logo vai ser dedicado, não vejo a hora. Queria poder estar lá. Tomara que seja antes de setembro, que se for depois eu não consigo ir. Eu Desde acho que eu entrei na igreja, é porque eu entrei na igreja de uma maneira muito peculiar, com uma dúvida muito contrária ao que se chama as pessoas a ir para a igreja. Mas isso é uma história muito longa, não dá tempo agora. E eu sempre, depois que eu me batizei e tive a confirmação e o meu testemunho sobre a igreja, sobre o evangelho restaurado, eu sempre me perguntei, me questionei, e ao mesmo tempo me dando a resposta de que seria muito ilógico pensar que Joseph Smith ou qualquer um outro profeta da nossa igreja, do evangelho, inventassem tantas coisas tão bem alicerçadas e conectadas uma com a outra e com o poder e desejo de Deus. Seria muito ilógico pensar isso, que todas essas coisas sejam mentiras, assim como as outras igrejas falam tão mal da gente, né? Falam tão mal da Igreja de Cristo. E falando, o senhor lendo todas essas coisas sobre as chaves do sacerdócio e tudo mais, eu continuo com a minha certeza que é muito ilógico a gente pensar que tudo isso seria uma invenção de um simples homem de 14 anos. É o meu comentário só. Muito obrigado, meu filho. O Evangelho, se a gente fosse estudar pela lógica, ele explica tudo, mas não é assim que a gente aprende o Evangelho, não é assim que a gente ganha o testemunho, né? Como é que eu sei que o presidente Nelson é um profeta de Deus? Então, eu vou contar minha experiência pessoal. Eu tive o privilégio de algumas vezes estar com ele, mas quando ele foi chamado lá em 1984, aliás, o ano que eu me casei, 40 anos de casado, no mesmo mês, na conferência,
de abril de 1984, ele e o presidente Oaks foram chamados aí nessa ordem, né? Por isso que ele é o profeta e o presidente Oaks é o próximo, se o senhor assim o desejar. Eu me casei no dia 11 e me selei no dia 12 de abril, no Templo de São Paulo. Eu sempre prestei atenção nos profetas, né, nos apóstolos, e sempre gostei muito dos ensinamentos dele. E aí, quando ele foi apoiado profeta, eu peguei a coletânea de todos os discursos dele. Todos. Eu tenho 2 calhamaços assim, dos discursos dele, encadernados, e eu estudei eles todos novamente. Como é que a gente sabe que um profeta é um profeta? Como que a gente sabe que a doutrina de Cristo é verdadeira? João 7,17, você quer saber se a doutrina é verdadeira? Coloque em prática. Quer saber se Cristo é o Cristo? Vive o que ele ensinou, você vai saber. Quer saber se o presidente Nelson é um profeta? Coloque em prática. Quer saber se o Helder Soares é um profeta, vidente, revelador, um apóstolo? Coloque em prática os ensinamentos dele. Qualquer um deles, você vai saber pelo Espírito. Então, não é uma questão lógica, né? Mas a gente, se quiser provar pela lógica, pode provar. Vai ficar debatendo infinitamente. Mas as coisas do Espírito a gente só aprende pelo Espírito. E uma pessoa, para aprender, ela tem que ter humildade, ela tem que ter fé, né? Em geral, as pessoas que se dizem aí lógicos, cientistas, eles têm um certo orgulho do conhecimento e da sabedoria deles que não leva a nada, né? A gente é bom ser instruído quando se ouve os conselhos de Deus. Se você não quiser ouvir os conselhos de Deus, a sua instrução não vai servir para muita coisa, né? Só vai, talvez, se desviar de um caminho verdadeiro. Helder Pacheco, fala, companheiro. Me defende aí que estavam falando que você já me conhece, por isso vocês não fazem pergunta. Faz uma pergunta aí, um comentário. Eu vou fazer apenas um comentário baseado no que o senhor leu, no que o presidente Nelson, que foi falado na conferência. Hoje eu tive conferência da minha estaca, aqui em João Pessoa, e quem veio aqui foi Helder Bosque, e ele falou que os sinais eles estão muito claros, mas parece que nós não estamos querendo ver os sinais. Muito tempo atrás falou-se muito sobre acelerar a obra, e vamos mandar missionários para o campo e vamos colocar a idade dos missionários foram reduzidas para que pudesse ter mais missionários no campo. E isso, ok, tá tudo certo, temos muitos missionários no campo. E hoje o presidente Nelson continua acelerando a obra para que os templos eles possam estar ao alcance das pessoas e as ordenanças possam chegar a todas as pessoas. Então, as obras do templo também estão sendo aceleradas. E ele disse que daqui muito em breve todas as capitais do Brasil elas vão ter um templo para que aquelas pessoas que estão lá no Acre, lá em Roraima, elas também possam ter acesso a essas ordenanças do templo, porque o espaço delas é muito distante, é muito, muito longo, mas que ele não tem dúvida que isso vai acontecer, porque a obra ela vai continuar sendo acelerada ainda mais, e a gente não vai estar acostumado com isso, porque a obra do Senhor, para nós, é uma loucura, mas para o Senhor não, para o Senhor é tudo normal. O tempo dele é diferente, né? E é interessante, não só as capitais, né? Nós já temos templos anunciados funcionando em Campinas, né? Está anunciado em Santos, Ribeirão Preto, Londrina. Na verdade, eu acho que eles têm uma ordem de prioridade mais ou menos baseada nos conselhos que existem. Então, onde existe uma missão, e se não existe um templo, em breve vai ser anunciado, porque é a organização da igreja em termos geográficos, né? Mas o senhor está acelerando e desde que algum tempo atrás que se fala em acelerar a obra, não vai parar. Só vai acelerar mais, vai ser cada vez mais rápido. Né? Pois é. Mas obrigado pelo seu comentário, companheiro. O pessoal está cutucando o EDJ Pereira, mas ele está lá. Olha, Se ele está acordado, se ele está dormindo. Se ele não falar, irmão Reinaldo, eu acho que como o senhor vai escolher a última pessoa para fazer a oração, né? Ele vai falar na oração, tá bom. Bom, se alguém tiver comentários, ainda estou aqui, senão eu queria só encerrar com o meu testemunho. O prazer é estar com você. Eu ia contar 2 experiências que eu tive com o presidente Nelson ao longo da minha vida. Uma que me marcou muito, em 1997, quando o Centro de Treinamento Missionário foi dedicado. Ele era os apóstolos eles têm designações com as áreas, né? Ele era o responsável pelo Brasil na época. Então, ele que veio, designado pelo profeta,
presidente Hinckley, na época, para dedicar o CTM de São Paulo. Quem foi missionário aí, mais recentemente, passou lá, né? O De Pacheco e o Dr. Pereira, eu sei que passaram lá. E os que levantaram a mão como missionário devem conhecer lá. Aliás, aquele terreno onde é o CTM, mais um fato folclórico da história da igreja da minha vida aí, que se cruzaram. A primeira atividade que eu fui na igreja foi naquele terreno. A igreja tinha acabado de comprar o terreno. Eu morava ali na Casa Verde, no bairro do Limão. E aí nós nos batizamos e me convidaram para uma atividade e foi lá naquele terreno. E lá na frente tinha uma casa, atrás tinha um canavial, é um terreno de 5 mil metros quadrados. E na frente tinha quintal da casa, assim, terra batida, né? E aí o pessoal da igreja marcou um futebolzinho lá. Eu fui lá com meus 13 anos jogar com o pessoal da igreja. Eu gosto de futebol. E começar a me integrar com os meus amigos lá. E depois, antes de ir para a missão, a gente construiu a capela lá. Aquela capela foi construída em 1977, onde é o terreno, onde é o CTM hoje, era uma capela. Eu frequentei lá há muitos anos. Eu era vizinho da minha casa, era na rua de trás do CTM, e da outra casa, que era uma rua lateral, de cima eu via lá, inclusive a quadra da capela. Quando chegava o pessoal para jogar, eu já descia com meus irmãos, a gente tinha um time de futebol, nós éramos 5. A gente só ficava esperando chegar um time para a gente jogar lá. Mas aí a decisão foi de transformar aquela propriedade num CTM, porque a igreja precisava, né, de abrigar mais missionários. A capacidade atual lá é 700 a 800 missionários, mas é apertado para funcionar assim. Provavelmente a igreja, em algum momento, vai ter que expandir isso pelo número de missionários que a gente vê lá. Eu cheguei a ver os 400 missionários ao mesmo tempo, lá era bem, bem difícil para funcionar bem, 400 missionários ao mesmo tempo. Mas uma das experiências mais sagradas com o presidente Nelson foi ele foi fazer a oração dedicatória. E eu não sei quantos de vocês sabem a capacidade do presidente Nelson de aprender idiomas. Eu acho que isso é um dom que ele tem e um dom reforçado pelo Espírito, um dom do Espírito, né? O dom de línguas. Eu confesso, né? Eu ouvi a oração dedicatória feita em português por ele, um português perfeito, absurdamente perfeito, a pronúncia, tudo correto. E a minha fé foi pequena. Eu abri o meu olho para ver se ele estava lendo. Ele estava de olho fechado fazendo a oração, uma oração longa em português e perfeita. Essa oração, para quem passou no CTM lá, tá lá na frente. Na recepção tem a oração dedicatória. Foi ele quem falou, quem fez essa oração e dedicando aquele edifício sagrado para preparação dos missionários. Essa foi uma primeira ocasião que eu tive com ele. Mas Josefa pode falar e me lembra que eu quero falar da segunda ocasião. Eu tive algumas oportunidades de ser treinado por ele, né? Assim, treinamentos como presidente de missão, e alguns ensinamentos dele me marcaram muito. Eu queria compartilhar um deles com vocês ainda hoje. Josefa, por favor. Boa noite. Eu cheguei muito atrasado. Eu já estava tentando entrar e não conseguia, mas eu consegui, já estava atrasado. Eu quero falar um pouco sobre o templo e a oração. Hoje eu dei um discurso na igreja sobre eh, a minha experiência com o templo e, e com a oração, porque a oração foi o caminho que eu, que eu tive que é o caminho que eu tive que seguir para chegar na igreja. É como a irmã disse que ela não acreditava na igreja, eu também não. E antes de conhecer a igreja, eu não acreditava. Então foi difícil eu chegar na igreja e então para chegar no templo, porque eu cheguei através da oração. Porque quando nós colocamos em prática e nós oramos, pedimos no Senhor e Ele nos abençoa, Ele mesmo mostra o caminho e para chegar no templo. E antes de conhecer a igreja, eu orava muito, porque eu sou cristão desde a infância, nasci numa família cristã, mas eu não tinha resposta a muita coisa. Eu estudava na a Bíblia sobre Mateus 16, que falava da chave do sacerdócio, a chave, a pedra, o Pedro, que era pedra. Isso é uma coisa que me batia muito na
cabeça, eu não entendia. Então, como se faz a ligação do céu e da terra? E ninguém me respondia isso. Eu simplesmente não entendia. Mas quando eu conheci a Igreja de Jesus Cristo, isso ficou claro. Então, e isso tocou no meu coração e eu acreditei que eu estava no lugar certo. Então, eu tinha outra dúvida, porque as pessoas, os crentes, os cristãos, luta e sofre muito. Mas quando eu cheguei no templo, eu tive essa resposta. E outro que eu tinha muito, eu me identificava com José do Egito e falei, por que os meus irmãos não gostavam de mim? Seja eu a última filha, o último filho, eu nasci a última, sou a caçula, e por que tanto sacrifício? Mas eu cheguei aí no templo e eu recebi a minha oração de muitos anos atrás. E então eu fiquei maravilhado. Eu até hoje, se alguém dissesse assim, não vai à igreja porque ele não é isso, não é isso, eu disse, olha, a testemunho que eu tenho em mim é maior do que o que você pensa sobre a igreja, porque a oração e o testemunho fortaleceu muito a minha fé. E hoje, depois do meu discurso, há muito tempo que não dei discurso na igreja, há muito tempo também que eu não fui ao templo, porque por causa da pandemia, por causa de tive que fazer 3 cirurgias por causa do meu tempo, fiquei em Boston e é muito longe, porque eu não tenho ainda a carteira e o carro para ir lá. Então, porque também no país onde eu vivo é muito frio, às vezes o frio não ajuda muito. As circunstâncias são muito difíceis, mas não é porque eu não frequento o templo há muito tempo, ou porque eu não cheguei lá, que eu não tenho espírito, porque os profetas falaram, quando nós não conseguimos chegar no templo, então que nós trazemos o templo para a nossa casa. Porque enquanto nós oramos todos os dias, toda hora, nós frequentamos a capela, fazemos o convênio de sacramento, nós estamos trazendo o templo junto de nós. Só isso não é basta, claro que não é basta. Nós temos que fazer o nosso esforço para permanecer no templo, porque eu descobri que através da oração e do tempo, nós podemos ser ligados ao Senhor eternamente. Perfeito, muito obrigado, irmã José. O Elder Ulisses Soares falou sobre isso, né? Sobre você chega ao templo de uma forma, você vive lá experiências espirituais sagradas e volta para sua casa trazendo esse espírito, né? A gente pode manter esse espírito sempre. Quanto mais a gente conseguir frequentar, melhor, mas nem todas as circunstâncias são ideais ainda, né? Então, a segunda experiência que eu queria compartilhar... Oi, Daniele, pode falar. Oi, boa noite, irmão, tudo bem? Tudo bem? Cheguei há pouco tempo, eu estava escutando o discurso aliás, o que a irmã estava falando, e ela falou uma coisa que sempre quando alguém questiona isso, eu me faz lembrar de uma citação do Elder Christopherson, que é a Alegria dos Santos, que ele diz, no caso, que muitas pessoas que parecem, no caso, que não guardam os mandamentos do Senhor, não vai à igreja, não se esforça, parece não cumprir com os mandamentos, no caso, parece se dar bem melhor, no caso, parece ter bem mais bênçãos do que as pessoas que servem o Senhor, que procuram fazer as coisas. Até eu queria tentar ler rapidinho um pedacinho dessa estrofe para vocês, ou para ela, porque eu gosto muito de lembrar disso, que quando alguém vem me questionar, que pela nossa situação, no caso, ou de alguns membros, eu sempre lembro dessa citação. E isso me ajuda muitas vezes. Eu posso ler um trecho? Claro. Vou tentar ser breve, tá bom? É esse aqui, ó, do Elder Christopherson, de Todd Christopherson. Vivemos em uma época hedonista em que muitas pessoas questionam a importância dos mandamentos do Senhor ou simplesmente as ignoram. Muitas vezes as pessoas que desprezam as diretrizes divinas, como a lei da castidade, o padrão da honestidade e a santidade do dia do Senhor, parecem prosperar e desfrutar das coisas boas da vida.
às vezes até mais do que aquelas que se esforçam para ser obedientes. Algumas pessoas começam a perguntar se o esforço ou o sacrifício vale a pena. O antigo povo de Israel reclamou certa vez: inútil é servir a Deus. Que nos proveita termos guardados os seus preceitos e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam também, tentam a Deus e escapam. Aí o Senhor diz no final, essa última parte: apenas esperai, disse o Senhor, até o dia em que farei deles a minha propriedade. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os ímpios terão alegria em suas obras por um tempo, mas sempre será temporária. A alegria dos santos é duradoura. Então, as pessoas que não cumprem com os mandamentos, no caso, muitas vezes ela tem alegria por um momento. Não é a felicidade que vem de dentro para fora, mas sim aquela felicidade momentânea, ela não é eterna. E nós, quando nós nos esforçamos para cumprir os mandamentos, nós sentimos aquela a alegria que vem de dentro, é permanente, não depende do que temos exteriormente, mas sim o que nós fazemos, mas sim entre nós e o Pai Celestial. É muito maior do que as coisas carnais, no caso, mundana. Então é isso que eu queria deixar Muito com ela. Eu obrigado. lembrei disso e eu queria compartilhar. Desculpa. Imagina. Muito Legal. obrigado, Daniele. Na verdade, no convênio que o senhor faz conosco, né, quando nós aceitamos as condições do convênio, se nós obedecemos, as promessas dele vão se cumprir. Então, apesar de muitas vezes as outras pessoas que não cumprem convênios aparentemente serem felizes, para a eternidade eles não têm nada, né? Não têm garantia nenhuma se não obedecerem ao Senhor. A nossa, a nossa, a nossa esperança, a nossa fé em Cristo é que todas as promessas do Senhor são cumpridas, né? Nós só precisamos nos preocupar em cumprir a nossa parte. Mas comentando um ensinamento, só para terminar brevemente, eu sempre quis estudar, quando eu era missionário lá, em 1978, né? Alguns não tinham nascido aqui, a gente teve uma visita de uma autoridade geral e aí ele abriu para perguntas e várias perguntas foram feitas e um companheiro meu perguntou o que o senhor recomendaria, né, autoridade geral, para nós missionários estudarmos. Ele falou, estude sobre a fé. E eu tenho tentado estudar sobre a fé a vida inteira. Depois eu me interessei muito em estudar sobre a expiação, né, como um tema que é um dos mais aprecio nos meus estudos. E o presidente Nelson, ele como profeta, evidente, revelador, uma ocasião ele foi, eu recomendo que todo mundo estude os discursos dos profetas, videntes, reveladores sobre a expiação. Todos eles vão fazer algum discurso, ou mais de um, já fizeram, falando sobre a expiação. Mas o que eu mais aprecio assim é do presidente Nelson, muitos anos atrás, acho que de Maria Rona de 2004, uns 20 anos atrás. Mas ele ensinou isso repetidas vezes, e uma ocasião eu vi ele ensinando pessoalmente, né? E aí, se você vai estudar, porque é um assunto que compreender a expiação pode ser muito complexo, mas o profeta simplifica, né? A capacidade dele ensinar é de outro mundo, né? Então, ele simplesmente abriu lá o Guia para Estudo das Escrituras, aí se você vai ver lá o que significa expiação, está lá, é a reconciliação com Deus. E aí ele ensina, né? Inclusive no discurso ele fala sobre isso, sobre a origem da palavra expiação em vários idiomas antigos, fala sobre kafar, significa cobrir, né? Cobrir os pecados, e que tem uma relação com um abraço, um ritual antigo dos egípcios, do abraço, e ele fala que a expiação tem a ver com isso, né? Um dia todos nós seremos abraçados pelo Salvador Jesus Cristo. E aí ele ensina que se você ir lá, reconciliação, ele divide a palavra reconciliação em re, que é um sufixo, né? Significa uma repetição, o com, que significa exatamente com, como nós entendemos, o sine, que é a raiz da palavra latina, que significa sentar-se, e a palavra ação, que é a ação como nós entendemos. Então ele simplificou dizendo assim: a expiação significa a ação
de nós sentarmos novamente com o Salvador Jesus Cristo, de nós estarmos com Ele, com o Pai Celestial. É esse poder que a expiação nos dá, de um dia nós podemos ser abraçados por Ele e sentarmos com Ele, e estarmos lá com as nossas famílias. Esse é o poder da expiação. Então, quando a gente observa os ensinamentos dos profetas, né, e a gente tenta entender as prioridades isso vai nos ajudar em vários momentos da nossa vida, mas especialmente a manter o rumo com a visão para a eternidade. Eu queria encerrar com o meu testemunho. Eu falei sobre 5 coisas que nós aprendemos no tempo. Obediência, primeira lei. Eclesiastes, no último capítulo, último versículo, fala que o final de tudo é isso, que a gente obedeça a Deus, que aí as coisas vão ser boas para nós, né? Sacrifício, tornar as coisas sagradas na nossa vida, não mais o sacrifício de sangue, como era requerido no passado, né? Cristo fez o último grande sacrifício. Hoje o que Ele quer de nós é o espírito contrito, né? Nós sermos humildes, nós nos arrependermos, o coração quebrantado, viver o Evangelho, o que a gente prega, o que a gente aprende, a gente praticar de uma forma simples, dentro das nossas circunstâncias, viver diariamente, semanalmente, mensalmente, quando a gente paga o nosso dízimo, quando a gente vai ao templo, lembrar todos esses convênios, né? Viver a lei da castidade, a lei de pureza moral do Senhor, que é uma lei que nos dá poder, um poder espiritual, conforme está prometido lá em Doutrina e Convênios 121, 45, 46, né? Se a gente adornar os nossos pensamentos de virtude, a gente vai ter um poder de entender as doutrinas, de ter o Espírito Santo constantemente conosco, né? A lei da consagração, que é a gente se dedicar integralmente ao Senhor. O meu testemunho é que Deus vive, Ele é o nosso Pai, Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor, e o sacrifício expiatório dele tem poder para nos curar, poder para nos redimir, o poder para nos capacitar. Joseph Smith é um profeta de Deus, e ele viu Deus em Jesus Cristo. E através dele, o início da dispensação da plenitude dos tempos, né? A restauração continua, como o presidente Nelson tem, mas através dele, a maior parte da restauração começou e aconteceu com ele. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, e essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, esse testemunho o que é? Como diz o hino, acho que é o número 71, diz lá que o testemunho é um dom de Deus, né, que vem nos revelar aquilo que o Espírito nos ensina, aquilo que toca o nosso coração, fica gravado na nossa mente para sempre. Vem nos revelar a vontade de Deus. Eu tenho esse testemunho desde os 13 anos, e ele tem crescido, e muitas vezes ele está muito forte, muitas vezes ele fraqueja, e a gente tem que cuidar, como a gente cuida de uma planta, né? Tem uma música aí popular que diz lá que, assim como uma planta, né, uma flor, ela precisa para viver de água, luz, calor, o testemunho também precisa ser regado todos os dias. O amor precisa ser regado todos os dias, o testemunho também precisa ser regado todos os dias. Precisa de luz que vem de Cristo, precisa ser regado como uma planta com água, né? A gente rega com oração, com estudo, com jejum, vivendo os mandamentos, frequentando a casa do Senhor, renovando os nossos convênios, e a gente vai sentir o calor do amor de Deus, o calor do abraço do Salvador. E esse é o testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Do meu amor pelo Salvador, especial, por todas as coisas que eu tenho aprendido ao longo desses 51 anos na igreja e que me fazem uma pessoa feliz, junto com minha família. Cheia de desafios, cheia de fraquezas, como qualquer ser humano, mas muito feliz por conhecer o caminho, por buscar entender as prioridades proféticas do Senhor para o mundo, para a igreja, para o Brasil e para cada um de nós. E eu digo essas coisas com humildade, com amor por vocês. Gostaria de conhecê-los, encontrá-los pessoalmente. Tomara que isso aconteça algum dia. E deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.
Pessoal, eu gostaria de agradecer em nome do grupo, acho que em nome de todo mundo aqui, nós gostaríamos de agradecer ao irmão Reinaldo Barreto, né, pelo tempo, disponibilidade e pelo espírito, né, de aprendizado que a gente teve aqui hoje. Irmão, então, para terminar, o senhor vai escolher também outra pessoa para fazer a nossa última oração. Tá bom? Eu vi que alguém colocou a letra de um hino aqui. Isso aí. Muito obrigado, Daniele. O hino sobre o testemunho, né? Eu vou chamar de Jotinha, de Helder J. Pereira, o nome oficial. Vamos lá. Os missionários chamavam ele de Jotinha. A gente chama ele de Helder J. Pereira. Você pode fazer a oração, então, para encerrarmos aqui? O presidente não gostava muito, mas chamava, né, presidente? Mas vamos lá. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pelas palavras que ouvimos, pelas coisas que aprendemos, pelo nosso testemunho fortalecido, por esse domingo que encerra e por essa semana que se inicia. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, em nossos lares, com o seu Santo Espírito, nos instruindo e nos conduzindo, e nos mostrando o caminho certo e as escolhas a serem feitas. Essas coisas que pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado a todos vocês. Irmão Reinaldo. Boa noite, bom descanso. E, quem sabe, que o Senhor abençoe vocês aí na sua